Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão? Doutora Luciana, Andressa. Nada especial. Vamos aguardar. Sejam bem-vindos nessa live que nós vamos falar de tudo. Olá, Andressa! Olá! Boa noite! Boa noite! Olha, quero falar que eu tô super feliz de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu gosto muito, admiro Que muito. linda! E a gente tem tanta coisa em comum, né? As nossas especialidades, Tem. muita coisa Gente, olha. legal. Não, gente, olha só, para quem está entrando, seja bem-vindo. Hoje a nossa convidada é muito especial. Eu falo que a Andressa, eu tive uma empatia com ela desde o começo, né, Andressa? De cara, gente. Eu falei assim, mal no conheço, eu já fui com a cara, já sinto assim, como se fosse amiga há muito tempo. E eu admiro muito, Andressa, seu trabalho, viu? Eu falo assim, que eu vejo você com uma profissional de excelência. E vou te contar, eu não sei se eu já te contei isso. Uma vez que eu estava atendendo um paciente em comum, e ele falou, não, minha doutora é Andressa. E eu, nossa, então você está em boas mãos. Você lembra de eu te falar do meu contador? Eu Do meu... lembro. E aí Coisa ele mais falou assim, linda. nossa, então assim, gente, realmente nós duas somos dentistas, temos a mesma especialidade, estamos Verdade. aqui falar de um tema lindo, e a Andressa vai falar um pouquinho dela. Mércia, que bom que você conseguiu entrar. Gente, olha só, eu quero que vocês nos ajudem aí, pessoal. E manda o aviãozinho aí para todo mundo, para vocês saberem mais sobre um pouco da estética do sorriso. Nós vamos falar várias coisas interessantes, né, Andressa? Nossa, e como? Gente, vai ser um pouquinho de cada, então vale a pena vocês convidarem quem quer saber mais da estética do sorriso, ou dentista, ou profissional, a amiga Dri, seja bem-vinda, Dri. Então, gente, ó, manda o aviãozinho pelo menos para 5 pessoas, viu? Que nós Verdade. queremos assim transbordar de informações para que vocês possam realmente aproveitar cada minutinho dessa live. Andressa, apresenta aí você, eu quero que você se apresenta. Olha, dentista há 20 anos, pensa. Uai, então você até nisso nós somos iguais? Eu também tenho 20 anos de É formada. mesmo? 20 Nossa, anos. Gente, as rugas não periodontista, falam, né? Porque eu, mas né? A gente tá Andressas, tão bem. 20 anos de formada, mas é porque tem alguns procedimentos aqui. Haja Sabe? botox e preenchimento, viu? Ele É usa, mas verdade. vai. Seja bem-vinda, Olha, Samanta. Fala um pouquinho de você. é, eu comecei na periodontia. E aí, alguns anos atrás, comecei a acompanhar o curso de plástica gengival. Olha que bacana, do Naldi, que eu admiro demais. Não, você sabe que ele foi meu professor de especialização. Eu falo, Meu gente do também. céu. Ele não é, ele é um artista. Eu falo que o Naldo, eu via ele operar, gente, fazer esse dia, eu falei assim, não, e ele operava com a direita e com a esquerda. Eu falei, que é isso? Aham. Eu A falava assim, Karine, é, Karine, que seja bacana, gente. bem-vinda. Nossa, delícia. E aí, eu comecei a acompanhar o Naldi nesse curso de plástica e me encantei realmente mais ainda pelo sorriso. Eu falava com ele assim, professor, eu acho que as técnicas não mudaram muito, mas a visão do profissional, assim, deu uma virada de 360. A gente antes olhava uma recessão, que é um dentinho maior um pouquinho, a gente já pensava em enxerto no ato. Hoje, a gente mede dente, eu falo assim, ó, tem uma recessão aqui, eu falo, deixa ela aqui. Para mim é melhor, por É, causa do equilíbrio branco-rosa. E nesse meio, o Altamiro Flávio, que dá aula lá, falou do curso de toxina, ó, tem tempo. Toxina, preenchedores. E comecei iniciar, achei assim que casou demais. Acho que a estética, gente, é face como um todo. E é, a gente lidava inicialmente boca, sorriso. era. Era só isso. As fotos eram só de boca, verdade ou não? Só, só dente, só E bom. só dente. Hoje a Era. gente analisa a face como um todo, o que não era comum, mas ainda observamos profissionais que não têm essa visão, mas É. há de chegar lá, né?
É verdade. Gente, olha só, eu tô mandando meu aviãozinho aí, hein? Eu já mandei para ó, um tantão. Vocês ajudem nós aí nessa live, né, André? Faz favor. Gente, olha só, o que a Andressa está falando é muito sério, porque nós dentistas, nós somos formados para ver boca, dente. Nós vem, assim, lá na época da faculdade, ainda mais na nossa época, É, até a parte de orto, de análise facial, era assim, bem superficial, né, Andressa? era. Hoje, pessoal, não dá, não é só porque nós duas fazemos a harmonização, mas é porque realmente a gente teve que abrir ó, nossa mente. Ou Abrir a você mente. abrir a mente, ou você enxerga o paciente como um todo, ou você fica limitado. E o que eu vejo em alguns profissionais colegas é isso. Às vezes faz uma plástica periodontal enorme, o paciente nem quando ele sorri, nem aparece a gengiva. Aí o paciente fica lá sofrendo, aí pra quê? Então, assim, é se colocar no lugar do paciente. Espera aí, se fosse eu, será que eu faria? É igual a Andressa falou das Exatamente. retrações. Quantas retrações nós fazemos controle, acompanhamento? Não é porque tem uma raiz exposta, gente, que tem que fazer enxerto, não. É, é Exatamente. controle. Se o paciente tem o controle, se o paciente vai fazendo as prevenções, fazendo a limpeza, e você fez aquela sondagem, aquelas medidas, e tá tranquilo, para que a gente vai mexer? Então, eu acho que é isso, né, Andressa? Que a gente, assim, é o bom senso, a maturidade, né? Eu falo Eu assim. falo muito isso para o paciente. A gente não está atendendo só o paciente. Eu falo que a gente está atendendo o nosso próximo, É, né? E a gente tem que amar, a gente tem que respeitar e pensar exatamente nisso aí que você falou. Eu faria em mim? Eu gostaria que fosse assim em mim? E é assim mesmo que eu atendo os meus pacientes. Eles sabem que eles é, moram aqui. Todas as vezes que eu vejo algo, eu falo, olha, é, tem que pensar, eu penso para você o que eu penso para mim. isso. Não Isso é? É mesmo. pensar no próximo, é respeitar, é ter amor. É, porque na verdade, gente, o que que acontece? Até tô falando aqui para a Karine, aqui, que ela falou da maturidade, o tempo, a experiência. Quando a gente forma, a gente está recém-formado, isso que é tanto turbilhão de novidades, a gente quer praticar tudo, né? E às vezes a gente não coloca no lugar do paciente, a gente É, começa a indicar enxerto, plástica de gengival, cirurgias, principalmente assim, tá. até mesmo, gente, uma simples restauração. Ou seja, hoje nós tantas cáries que estão ali incipientes, tá ali, é só uma manchinha que a gente faz controle, Controle. não é? Aí a gente vê assim aquele profissional querendo. Já aconteceu demais, né, Andressa? Por exemplo, o paciente chega lá e Nossa, fala: Nossa, doutor, eu cheguei aqui, você falou que não tinha cárie, eu fui no outro dentista, tinha 10. já aconteceu, gente. Exatamente. O que que acontece? Hoje, mas é legal que hoje a gente tem a maturidade para falar, olha, é uma cárie paralisada, é uma mancha. Vamos observar, vamos acompanhar, Isso. né? A gente É, mudou e a gente mudou de uma maneira geral a visão. E eu isso. falo muito que quando a gente hoje, né, a gente vai falar do sorriso, o sorriso ele tem esse contexto, que é a face. Então, tudo hoje tem medidas. Confesso que quando eu comecei, Eliusa, até fazer plástica gengival mesmo, a gente aumentava, fazia uma cirurgia. Ah, eu vou aumentar um pouquinho. Hoje não é um pouquinho. Uhum. Hoje é matemático. É, Medido, é observado. Doutora, eu acho que a minha boca é fina, eu acho que é grossa, eu acho que é. Não tem acho. Tem medidas. Claro que a gente personaliza, mas existe uma referência. Tem que isso. estudar, gente. Tem que estudar. É isso E que eu essa, e, essa, e essa referência, gente, é muito interessante. Igual a Andressa falou, hoje ela pôs uma foto dela mesmo e começou a fazer as medidas. E ela fez o planejamento. Por quê? Essas referências, o planejamento facial é tudo. Quando você olha uma face e você já vê os terços,
terço médio, terço superior, terço inferior. Você já está olhando o paciente, você já está ali fazendo uma análise facial. Aí você vê que o paciente tem um terço inferior aumentado. O sorriso gengival, porque olha só, eu sou um pouco de sorriso Eu gengival. também. Então, já teve profissionais que queriam fazer minha cirurgia. Eu falei, como assim? Meu dente é enorme. Não Vai dá. ficar. Não dá. Então, tem coisas que a gente tem que seguir um parâmetro, igual a Andressa falou, uma referência. E a Andressa vai falar um pouquinho, é distância interpupilar, que a gente. Eu nunca imaginei, quando eu fui fazer meu curso de estética, de lente de contato com a professora Paula, até eu falo que o livro dela é maravilhoso. E aí eu falei, gente, eu nunca imaginava que a distância interpupilar entre as pupilas ia me dar a Uma largura do meu referência. central. Gente, é uma referência. Então, assim, como assim? A largura, gente, tudo é matemática. É lá, ó, Leonardo da Vinci, antigamente, lá era tudo milimetrado. Então, Milímetro. nós somos, eu já até fiz um post disso, nós somos pura matemática. Não é Somos verdade? mesmo, é verdade. E Se a olha, gente medir, ó, tudinho certinho, é matemática. tudo. A natureza é maravilhosa, né? Aquele papai do É, céu não falhou em nada. Só que agora que eu vejo que a gente está aprofundando mais nesses conhecimentos. E sabe o que que acontece, Elisa? Que eu tenho observado é o paciente chegar, como você falou, com outro planejamento. Por exemplo, meu paciente chegou com um dentão desse tamanho, mas eram separados, tinha o espacinho que a gente chama de diastema, no meio dos dentinhos. E aí, dentinhos não, dentões. E é, aí ele me falou assim: ah, doutora, porque eu queria muito pôr lente para fechar. Eu falei, mas nunca. Para agora. Você já tem o dente com 9 milímetros de largura, que é é um verdade. dente, assim, considerável. Você Aham, não pode, de maneira alguma, aumentar nem meio milímetro aí. Seu caso é ortodontia. Eu nem faço a orto. é, Mas a gente tem que saber ver, encaminhar e considerar cada caso. é Só que as verdade. pessoas são imediatistas hoje. Elas querem pôr a lente, resolver, pá. Mas não é por aí. É, gente, essa questão de lente é muito sério, porque como a gente vai falar de sorriso, nós estamos vivendo um modismo muito grande, onde que as pessoas estão Modismo. colocando muitas lentes. Às vezes o problema é orto, é fechar espaço. Às vezes o Exatamente. problema é cirurgia ortognática, é uma cirurgia maior. Às vezes é um paciente que só precisa de um clareamento. Então, às vezes, assim, então, o que que a gente tem que ter muito cuidado, bom senso, porque a lente, por mais que fala que ela não tem o desgaste, quando o dente é para frente, vai ter que desgastar, quando Não ele é tem. projetado para frente. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com esse modismo, gente. Realmente voltar para a ciência, para o bom senso. Eu vou até colocar uma foto aqui que a Andressa me passou. Andressa, vamos colocar aquela sua? Achei o Vamos! máximo. Ai! Hoje eu atendia o paciente, colocava e fazia medidas. Olha que legal. Gente, eu amei essa foto da Andressa. Eu vou até tirar um print Pelo aqui. amor de Deus, não tira não. Eu falei, gente, a cara toda torta, mas tá bom. O que a gente faz quando o paciente chega no nosso consultório? Então, realmente, a gente observa os terços, ainda bem que tá pequenininho, viu? Ele usa. Aí, ó, eu coloquei em vermelhinho pra gente ver como é a análise dos terços. A gente tem o terço superior, o médio, o inferior. Às vezes o inferior é curtinho. A gente tem que aumentar, porque a gente não pensa só em boca. Para Isso. melhorar o sorriso, a gente tem que pensar em face. Tem o É. cenário, né? Gente, essa harmonia da face hoje que está na moda também, a harmonização, ela também não é só botox e o preenchimento, ela é dente, o dente está incluso, porque o Com dente tem que estar no certeza. contexto, porque não Aliás, é por adianta. isso. Desculpa. É por isso que os dentistas entraram, né, nessa questão, porque não adianta o paciente estar todo harmonizado, tá esticado, sem ruga, sem botox, aí quando dá um sorriso de dimensão alteradíssima, e Horrível. aí aqueles dentes pequenininhos, aquele sorriso infantil, dente desgastado, então isso não dá uma harmonia. Então a boca, gente, eu falo que é o cartão postal de uma harmonização. Você concorda, André? Exatamente. Isso aí que você está me falando, olha o que acontece. Você falou até de clareamento.
Chegou uma paciente agora, há pouco tempo no meu consultório, doutor, eu quero clarear. E aí eu falei, mas você tá vendo que seus dentes os centrais, um é maior do que o outro? Ai, tô. E aí? Ninguém nunca me falou, nem sabia que podia ser corrigido isso. Então eu falei, olha, vamos operar antes de clarear. Mas quer dizer, uma mudança de visão. Ela tinha ido a alguns profissionais. Ninguém falou nada. Então, é importante que a gente tenha essa visão global. E eu penso assim, que mesmo que a gente não faça, você tem que falar para o paciente, o ideal para você é esse. Nós temos alguns caminhos, os caminhos são estes. Temos que apresentar tudo, né? Eu acredito. Na verdade, nós vamos dar as possibilidades para os pacientes. Tem pacientes que querem coisas muito rápidas. A cirurgia, ela atrasa muito o tratamento, porque tem que esperar 90 dias, 60 dias. Eu falo que o ideal são 3 meses, 90 dias para cicatrizar. Mas olha só, gente, às vezes você que está aí que não é dentista, o que é essa cirurgia plástica gengival, né, Andressa? Porque nós vamos falar passo a passo. A gente vai falar agora do terço da face, que a gente está seguindo o nosso roteirinho aqui, o formato da face, e daqui a pouco a gente vai explicar para vocês o que é essa cirurgia que a gente está falando, né, André? A gente vai enfatizar, a gente vai chegar lá, né, passo a passo. Enfim, a gente vai olhar a face, os terços da face. Vamos fazer medidas. Olha, tem uma medida importante de canino a canino que a gente observa. Essa, gente. Vermelhinho. Essa tá baixa. Exatamente. A gente faz as medidas para saber como tá a asa de nariz, aonde estão os caninos. Essa ficou ótima. Essa tá ótima. Para a gente mostrar para o paciente se ele tem alguma assimetria, algum desvio, o que pode ser alterado, o que é aceitável. Porque o que é aceitável? Isso não me incomoda. Ok. Tem paciente com desvio de linha média de até 3 milímetros e geralmente nem é percebido pelo próprio paciente. Isso. E ok, tá bem, ele não vai mexer nisso, tá bem. Então, assim, a gente tem que fazer todas essas medidas, essas análises, a gente pensar no riso. Depois, a gente, na análise, foto, fazer foto do paciente. Eu não sei se você faz, ele usa, mas assim, foto de frente, foto de perfil, foto sorrindo. E eu falo no vídeo que não é sorrisinho assim, não é sorrisinho de foto, não. É sorriso espontâneo. Tem que mostrar o pé de galinha, senão não tá sorrindo. A gente sorri com os olhos. A documentação, essa documentação de fotografia, gente, ela é boa para tudo, nós dentistas. Por quê? Antes dos procedimentos de harmonização, antes dos procedimentos de odontologia, de cirurgia, porque também é uma prova que a gente tem como era antes e como vai ficar depois. O paciente, às vezes, ele esquece como era. Ele fala, nossa, mas parece que eu não tinha isso. Aí você vai lá na foto. Então, assim, eu gasto muito tempo com a fotografia. Eu tiro do celular, tiro da câmera e eu falo que parece ainda é pouco. Os pacientes ainda brincam. Eu falo isso parecendo modelo, mas é isso. A foto, gente, ajuda muito. Às vezes o paciente, tá vendo essa foto que a Andressa colocou aí do sorriso gengival? Isso é um sorriso gengival. É quando sorri e olha para você ver que o problema dela não é só gengiva, é esquelético, a maxila é para frente, o lábio é fino, a distância está alterada. Então, tudo isso tem que olhar, né, Andressa? Exatamente. A gente tem que buscar também ver. E o vídeo é legal também, porque no vídeo, às vezes, a gente observa algumas assimetrias dinâmicas, né? A foto, você pode até ver alguma assimetria estática, paradinha, que é maior ali, mas no vídeo, eu sugiro, nem sempre eu faço, às vezes é tão corrido, mas é muito legal para a gente observar todas essas questões. Se é esquelético, como você falou, se é muscular. Então, e para a gente pensar no planejamento, para a gente amadurecer a ideia do que a gente pode fazer e como, né? Então, é legal mesmo essa documentação. Eu até coloquei uma fotinha aí, também. Esse é o planejamento, né? Eu até coloquei para vocês entenderem o que é esse planejamento.
Então, a Exato. gente simular, porque, igual essa foto dessa paciente aí, vocês concordam que se a gente aumentar os dentes, colocar uma porcelana enorme, uma lente de contato enorme, ela vai ficar parecendo Mônica, o dente vai mostrar ele vai ultrapassar a curvatura do lábio, que é uma curvatura que a gente tem que respeitar essa linha. Então, às vezes, a gente vê no Instagram aquelas lentes de contato, parece que você só vê dente. É porque rompeu algumas referências, né? Eu falo que ali extravasou algumas medidas que são importantes. Então, a gente tem que avaliar, em vez de aumentar para baixo, aumentar para cima, né, Andressa? Exatamente. Olha, eu conversei essa semana com uma paciente. Aí eu falei para ela: olha, você acha que seu dente é pequeno? Ela falou: acho muito. Eu já olhei para fazer lente com 3 profissionais. Eu falei: mas e você já pensou que você tem exposição gengival e você pode aumentar o seu dente para cima sem pensar em lente? Porque assim, como você falou, Deus é maravilhoso e nada melhor do que dente. É, Não estou é falando que verdade. lente é ruim, eu faço, tem suas indicações, mas se a gente tiver um dente lindo, por que não? É só descobrir. E assim, a gente tem tipos e tipos de sorriso, né? Esse que tá aí na foto é o sorriso que a gente chama de sorriso alto, sorriso gengival, que é o sorriso que é indicado para a gente fazer essa cirurgia. Tem aquele paciente que tem o sorriso médio, ideal, né? Ele usa, que Isso. mostra pouquinha gengiva. E tem o paciente que não mostra gengiva nenhuma. Então, ao sorrir, ele Baixo. mostra só dente, que é o sorriso É. baixo. E essa Uhum. plástica gengival que a gente desenhou aí é realmente para quem tem sorriso alto, para quando o paciente sorri, mostra gengiva. É, Então, a gente vai descobrir esses dentes, trazendo uma é. beleza para o sorriso e dele mesmo, né? Gente, é tão engraçado porque assim, é uma dúvida que o paciente tem muito. Nós que somos periodontistas, fala assim, doutora, mas eu fui no dentista, ele vai fazer essa cirurgia só cortando a gengiva, que eles chamam de Ótimo, gengivoplastia. Gente, ótimo. existe uma diferença muito grande entre a gengivoplastia e a plástica periodontal, tá? Eu quero Verdade. explicar para vocês por quê. Porque a gengivoplastia é quando você tem um crescimento da gengiva, quando você tem aquele excesso, uma hiperplasia, uma inflamação. Então, o que que acontece? Você sonda, você nota ali realmente que é um excesso de gengiva. Agora, até em valores, tudo muda, porque às vezes o paciente chega com aquele orçamento de uma gengivoplastia, é um valor. A plástica periodontal é outro valor, não é, Com Andressa? certeza. Explica para nós um pouquinho dessa diferença aí. Olha, a gengivoplastia, geralmente a gente faz com aquele paciente, muitas vezes, que usa aparelho Isso. e a higienização não tá tão legal e a gengiva cresceu, ela parece inchada. E a gente vai ali e corta aquela gengivinha e volta o dente para o tamanho do dente que era mesmo. É, E pode lembrando que voltar, só, eu né? vou falar Depois só um negocinho aqui. Lembrando que se o paciente não escovar de novo e não passar fio pode dental e ele voltar. inflamar, volta tudo. Volta. Quando eu falo para o paciente que a diferença é essa, a plástica, a gente vai alterar a arquitetura que Isso. segura o dente. Então, todos os tecidos que seguram o dente vão ser alterados. E é para sempre. Que bom, né? Não volta É no ano que verdade. vem. Não vai ter uma gengiva crescendo. Ai, doutora, não tem. Por quê? A plástica é definitiva. E o paciente, geralmente, ele fica feliz, porque ele fala: olha, é o que eu quero mesmo. Eu não gosto de dentes pequenos. E por que que ele não gosta de dentes pequenos? O Altamiro fala, o Altamiro Flávio, né, que eu sou muito fã, ele fala assim, que o sorriso da criança, e isso é muito legal, não é sensual. Não é momento de ter sensualidade no sorriso. Então, a criança tem os dentinhos pequeninos, às vezes mostra a gengiva, dentinhos separados. E quando a gente cresce, a gente quer um sorriso sensual. Então, a gente vai em busca de deixar proporcional.
tamanho de dente, de esconder, às vezes, essa gengiva, ou com a cirurgia plástica, e a gente vai falar um pouquinho também do Botox, da toxina botulínica para sorriso. E a gente coloca o aparelho para deixar os dentes alinhados, porque não queremos o dente todo bagunçado, um para cá, um para lá, dentes com diastemas, que são os espacinhos no meio dos dentes. Então, a gente busca isso, buscando mesmo a sensualidade do sorriso, que é a cereja do bolo, gente. A harmonização começa pela boca, eu costumo falar. Ótimo. Gente, essa frase é linda. Por quê? Porque, como eu falei, não adianta o paciente ter um lábio bonito, volumoso, não ter ruga, não ter nada. E quando sorri, o sorriso de criança infantil, realmente dá. E o paciente, normalmente, ele reclama, ele fala assim, nossa, ele não sabe o que que é. Fala, doutora, tem algo que tá estranho. Então, quando a gente planeja essa plástica periodontal, gente, não é gengivoplastia. É Não. uma escultura. Gente, nós temos que esculpir, porque quando você abre a gengiva, normalmente os tecidos duros estão todos assim, atrapalhadinhos, um mais volumoso do que o outro. Aí a gente tem que regularizar, a gente tem que fazer os sulcos. Eu falo por isso que eu tô apaixonada, que é uma cirurgia linda. Eu falo que é a cirurgia mais linda, Eu e eu vou também. te falar, e é a mais difícil, porque é tanto detalhe. Eu falo que eu faço 10 implantes, mas a plástica eu tenho que ter tempo, eu tenho que estar ali, eu tenho que É uma escultura. Então, nós precisamos fazer com muita excelência, porque tudo que você fizer vai mostrar. Se você errar, vai mostrar, vai aparecer. Então, nós temos que realmente planejar, nós temos que fazer esse planejamento da distância interpupilar para saber a largura do dente que eu quero, para que eu possa somar lá, fazer a matemática da altura que eu quero e realmente, assim, usar o bom senso, porque às vezes o paciente tem uma raiz curta, né, Andressa? Eu também não vou conseguir aumentar o tanto que eu Exatamente. quero. Então, você vai ter que avaliar radiografia, às vezes tomografia, às vezes análise facial, para a gente chegar num contexto que nós vamos ter um limite para aumentar, porque também, igual essa paciente que eu coloquei aí, só plástica às vezes não vai ser suficiente para realmente, vai ter que fazer um Exatamente. botox, uma toxina para trabalhar músculo, não é verdade? E a gente faz sim a medida dos olhos, a distância interpupilar, que é essa referência, para a gente chegar em valores e não ir nem aquém, nem além, para a gente avaliar. E eu falo para o paciente, esse caso que tá aí, eu falei, olha, vai sobrar um pouquinho de gengiva. Não tem como. É a Não medida que tem. cabe para sua face. Depois a gente pode usar o Botox realmente para paralisar a musculatura e abaixar um pouquinho mais esse lábio, que é muito legal. Toxina, eu adoro toxina em terço inferior, É. pescoço, que são aplicações do Botox pouco conhecidas, né, Ilza? É verdade. E a gente vai falar para vocês também. Por quê? Porque essa toxina pro lábio é interessante. Antes de você planejar para o paciente, você fazer um testezinho. Você coloca o dedo, abaixa, pede ele para dar um sorriso. Aí você fala: olha, é como se você estivesse apertando o músculo. Aí você faz esse teste para que ele possa imaginar como que vai ficar. Eu vou falar a minha experiência, gente. Eu fui fazer a toxina no meu lábio, porque eu sou sorriso gengival. Eu vou até tirar a foto aqui, quer ver? Olha só, quando eu sorri, mostra a gengiva. E aí, eu pensei, nossa, eu vou acabar com meu sorriso gengival agora, eu vou fazer a toxina. Gente, quando eu fiz a toxina que meu lábio desceu, eu senti que não era eu estranhei, Andressa, você acredita? Eu Acredito. falei, eu falei assim, gente, eu quero meu sorriso. Aí já não podia, aí eu tive que aguardar o tempo, mas o que que a gente tem que orientar o paciente? Isso, porque senão ele vai estranhar e ele vai falar assim, ó, seu lábio vai ficar mais pesado e mais caidinho. Eu fiquei sem sorriso, mas eu senti que travou meu sorriso. Então, até a toxina, você tem que explicar para o paciente os efeitos dela, o que que pode causar, porque eu, particularmente, achei que eu prefiro meu sorriso gengival. Engraçado isso. Eu também. Eu sou um pouco Olha só. gengival, é até bilateral, mas mais de um lado, nós somos todos assimétricos. E aí É. eu gosto da aplicação da toxina, assim,
depois de quase 2 meses. Isso, quando tá quase E acabando. aí eu falava assim, nossa, agora tá o ideal. Mas, É né, eu verdade. explico realmente que o paciente pode estranhar. Falo, olha, é uma experiência. Pode ser que você não goste, pode ser que você adore. Eu, particularmente, hoje também deixo meu sorrisinho gengival aqui, botox É. aqui em cima, eu vou embaixo. Às vezes, para boquinha triste, quando o E, paciente gente, a tem. boca triste eu amo, gente. Olha, essa parte da estética que a gente vai falar. O botox dessa boquinha triste, no depressor do ângulo e no mento, eu acho muito válido, né, Andressa? Celulite do mento. A celulite, gente, Assim, não é gordura, não. São essas bolinhas que o paciente faz na movimentação, geralmente na fala. Então, ele fica com o mento marcado. Eu tô com um pouquinho de botox, mas eu tenho. Então, eu aplico aqui também. não E tem. aí, Tipo, eu adoro a toxina para a gente organizar esse terço inferior de uma maneira geral. E outra coisa, a gente falando da plástica gengival, que é essa cirurgia que eu adoro e eu planejo, faço milimetricamente esse planejamento, muito bonitinho. Mas tem gente que tem dente grande, tem tem. paciente que não cabe a cirurgia, é só a toxina É. mesmo, né? Não tem outra opção. No caso oposto, quando o paciente tem essa pele muito alongada, tem muita pele, tem o sorriso baixo e ele deseja mostrar mais dentes, até existe a cirurgia de lip lift, ainda é pouco conhecida, né? Acho que eu tenho uma foto aqui dela. Deixa eu ver se eu Você tenho. tem? Ai, Deixa, mostra. deixa eu ver aqui. Porque é o caso oposto, né? Ele usa, mas sorriso também. Tudo tem que ser analisado. Ai, não Agora, tô o lip achando. lift, Gente, o lip lift é uma cirurgia nova, nova que eu falo assim, né? Que realmente é quando as distâncias são bem alongadas, que nós temos proporções aqui do terço inferior, tá bom? Quando a gente estuda análise facial, normalmente a distância do ângulo eu falo subnasal ao lábio, para o paciente entender que da parte de baixo do nariz ao lado é 1/3 e aqui é 2/3. Então a gente tem que é, fazer essas proporções. E aí, quando o paciente é muito reto aqui, gente, a cirurgia fica linda, ela é muito bem maravilhosa. planejada, porque o paciente fica com esse ângulo nasolabial, quando a gente olha de perfil, Lindo, né? muito bom, rejuvenesce assim, porque a tendência é nós envelhecermos e E ficar com a boca murcha. E cair. ó, o músculo cai mesmo. Então é muito comum em pacientes que realmente já está numa Já fase mais tem. madura. Mas outra questão que deve ser analisada é que essa cirurgia ela aumenta o vermelhão do lábio, né? Então, o Isso. paciente não pode ter lábios muito volumosos. Tem que ser analisado. Uhum. Porque quando a gente fala de boca, quando a gente fala de sorriso, de beleza, também existe uma proporção nesse vermelhão. E a proporção mais Isso. aceita é de um em cima, 1,6 embaixo, mais ou menos, não é? Isso. São os lábios Isso. que, assim, proporção áurea. O ideal é Uhum. o de baixo ser um pouquinho mais volumoso do que o de cima. E olha que a gente vê muito preenchimento labial que não Ao contrário, respeita. Fica boca gente, de Simpson. a gente vê. Eu tenho pacientes que chegam e falam, doutor, eu quero o meu lábio superior bem maior que o inferior. Eu falo, mas isso não é o normal. Aí você vai lá mostrar o que é o ideal. Por quê? Porque quando você respeita os padrões, você consegue ter uma harmonia. Quando você vê um lábio desproporcional, você realmente fala, não, peraí. Tudo, gente, a gente tem que ter essa análise facial. Eu falo que depois que a gente descobriu a matemática na face, eu Uhum. falo que meu marido entrou aí agora, né, meu amor? Ele é ortodontista. Pensa no homem que faz análise facial na gente 24 horas. Ele fica jogando, você tá aí, tá aqui. Eu falo que ele tinha que fazer a harmonização facial. Porque, gente, quem tem esses olhos de análise facial, a gente consegue ver as medidas, os padrões, você já vai ver que não tá legal. Então, harmonizar
fazer uma lente de contato, fazer um botox para sorriso gengival, não é só técnica, igual a Andressa falou, é muito estudo. É É visão. estudo, é visão, Tem que gente. estudar, tem que estudar. Gente, é estudar todo dia. Eu falo que para a gente chegar, para a gente ter excelência em qualquer ela que seja, você tem que se dedicar. E mas eu tenho muito tempo. Não interessa. A gente sempre tem para aprender. Verdade Tem. ou não? Nossa, gente, eu aprendo tanto lá no Instagram da Andressa. Ela é muito Ele dela. descontraída. Eu falei que eu tenho que aprender a fazer os vídeos com ela, sabe? Ela dá tanta dica poderosa. Se vocês não seguem, gente, segue, porque eu falo assim, Olha, eu sou fã e a gente vai aprendendo. E nossa, olha, fico muito gente, feliz. não, mas é verdade, porque o Instagram hoje, claro que tem notícias que não são verdadeiras, a gente Sim, tem que sim. filtrar, muita coisa é marketing, muita coisa, mas vale a pena, gente, vocês tirarem dúvida antes de fazer algum procedimento, antes de. Gente, procure realmente informações, busque ajuda, realmente assim, vale a pena gastar tempo no planejamento, para não ter Planejamento erro. é tudo. Eu falo É. assim, que eu tiro foto, aí eu mostro para o paciente proporção labial, se o lábio é fino, se o lábio é grosso, se é um bocão. Quando a gente É, sorri, eu faço as medidas. Falo, olha, e a boca, a comissura, quando a gente mede no sorriso, ela tem que estar entre a pupila e a íris. Então, se ela está é mais perto verdade. da pupila, é uma boquinha. Mais perto do fim da íris aqui, é bocão. Meu é Uhum, bocão, viu, gente? é verdade, Eu é já verdade. medi. A gente já faz a nossa análise. Gente, é muito lindo os pacientes elogiando a Andressa. Olha que lindo Ah, aí, não. Tô Andressa. Não, emocionada gente. aqui. Ó, Muito grata. a gente fica muito feliz, realmente, assim, que vale a pena o nosso tempo de estudo, né, Andressa? É tanto curso, gente, quase todo curso eu vejo a Andressa. E é tanto estudo, é Você tanta também, né? dedicação, nós duas, assim, estamos no mesmo caminho. E olha só, gente, eu falo que se vocês tiverem alguma dúvida dessa arte do sorriso, olha só, nós falamos de toxina para sorriso gengival, tem toxina para o mento, para a gente poder realmente melhorar essa musculatura. Tem a toxina aqui no platisma, no pescoço. Gente, Pescoço. eu falei para a Andressa que ela tem que fazer em mim. Ó, Eu tô te essas esperando. essas rugas. Então, assim, existem. Quando a gente fala da parte do sorriso, não é só lente, não é só uma resina, não é só uma cirurgia plástica gengival, nós temos que fazer uma análise do contexto. Igual a doutora falou aí, as medidas, Tudo. da largura do sorriso. Por exemplo, nós vemos muito assim, a gente vê muito preenchimento labial ultrapassando o limite. Então, Certeza. assim, não é E sem verdade? proporção. O que que acontece? O lábio, ele tem que ser de perfil, ele tem que estar, o lábio superior, um pouquinho para frente, de uns 2 milímetros para frente. Já, Isso. como diz o Otamiro, para o inferior não ficar com Eu inveja, acho que eu tenho essa foto aí. Deixa você eu ver se eu tem? tenho. Para o inferior não ficar com inveja, ele ficou mais volumoso. Então, o superior um pouquinho mais projetado de perfil, de frente, o inferior mais volumoso. Isso tudo tem que ser analisado. Tem Tem. que ficar assim, ai, paciente, gente, eu amo vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Cada um que tirou um tempinho para vir aqui, né? Ai, eu sei Não, que é a muito gente grato. fica muito feliz, porque é uma honra, né? Eu falo que, gente, essa questão das lives é algo que é pelo amor mesmo, de querer realmente passar informações verdadeiras, que a pessoa possa conhecer o nosso caráter, né, Andressa? De fazer tudo com É, excelência, com amor, porque muita gente fala, nossa, mas tem hora que não dá ninguém, ninguém entra. Então, cada um que entra aqui, vocês não sabem o tanto que é valioso, o é tanto que mesmo. vocês são importantes para nós, porque estão parando o tempo, largou tudo para estar aqui escutando o que nós estamos compartilhando com vocês. E com certeza é com muito amor. É Eu com coloquei muito amor. essa foto desse lábio para vocês verem a proporção que a Andressa falou do equilíbrio do superior com o inferior.
O que que é comissura labial? Que é essa comissura do É a cantinho que pontinha, fica né? caidinha, gente, com o tempo. Que normalmente a gente faz a A boca toxina. triste, né? A boca triste, vai ficando triste. Então, além do preenchimento, nós podemos fazer também a ação da toxina no músculo. Nós vamos Sim, colocar a toxina para agir na musculatura que está deprimindo esse lábio, porque o ângulo é o depressor do ângulo, ou seja, são músculos, gente, que e puxam para puxa. baixo o tempo todo, são depressores. Então, com o envelhecimento, vão deprimindo, com a mastigação, com o sorriso, então, é muito importante a gente ter essa anatomia do lábio para a gente poder fazer uma escultura. E a Andressa falou também da simetria. Nós pegamos paciente que um lado é muito melhor que o outro, né, Andressa? Eu falo assim, que a assimetria, uma pequena assimetria, todo mundo tem e é bonito, né? A gente fala assim, ai, eu vou preencher o bigode chinês, fala assim, ai, aqui é mais fundo, o meu também é mais fundo. É. Ó, meu lábio é um pouquinho mais caído aqui do que aqui. Eu falo isso mesmo. Então, a gente busca corrigir um pouquinho se a simetria é gritante, mas a simetria também traz o belo. Eu tenho um post, eu não sei se vocês chegaram a ver, que a gente fala que eu mostro, né, a duplicação da M-face e quase todo mundo que duplica o Ficou lado direito ou o horrível. lado esquerdo fica mais feio. Gente, ficou horrível. Gente, Deus é lindo, Deus é É maravilhoso. perfeito, Deus. Gente, Deus é tão lindo que ele faz a gente perfeita. A gente tem que olhar no espelho e falar, eu sou linda, maravilhosa, só vou dar uma melhoradinha, porque a Só uma simetria coisinha. faz parte. Agora, a Cacau, né, perguntou aí que ela dá muita risada de um lado e do outro. Gente, o lado de dormir que influencia e o de mastigar. Às vezes, se você mastiga mais de um lado do que do outro, vai aumentar a simetria. E se você dorme com a mão ou dorme mais de um lado e do outro, também vai aumentar a simetria. E A essas Joaquina, rugas. E a gente causa rugas no sono também, né? isso, Ele tem as ouça. rugas do sono, os Que a pacientes gente é vai todo amassando marcado. a Aham. face. É verdade. E outra coisa, Andressa, que é muito importante, a Andressa até falou, e, ó, até a Gisele fica estranho quando fez, até a Gisele Bündchen, né? Eu falo, nossa, gente, olha só. Vocês sabiam que um dente alto, uma restauração alta, ela pode dar uma simetria facial, um Pode. ponto de contato no dente, um dente que está desgastado, um dente que está fora da posição. Às vezes, se você remove ali a pele ali, a face já vai harmonizando, ou seja, a harmonização não é só por fora, é de dentro para fora, não é verdade? É verdade. Olha, a falta de um dente. Tem um paciente que perdeu um molar aos 16 anos. E agora ele tem mais de 30. Ele falou assim, doutora, eu não posso tirar foto de frente. Meu casamento, todas as fotos eu tive que virar a face. Quando a gente fez a análise, que a gente fez a foto, ele tem uma simetria incrível, de um lado muito maior. O Olha, corpo jogou o alimento, porque a mastigação era, a mesa mastigatória era maior do lado que tinha todos os dentes. E ele uhum. teve uma hipertrofia. E como foi muito jovem, até crescimento, alterou até osso, Nossa, gente, até olha só. alteração esquelética. E Olha, aí, gente, gente, é olha, muito. um dente, ele tem uma face totalmente assimétrica. E foi aí que a gente pensou em fazer preenchimento de ângulo, para ver se a gente conseguiria Compensava, né? melhorar, compensar isso aí. Porque agora tem osso, tem músculo, é muita coisa envolvida e que tem que ser analisada antes da gente lidar com o paciente, né? É, gente, na verdade, quando a gente enxerga como um contexto, às vezes o paciente tem uma falha de dente, vou deixar para lá porque é lá atrás. Não, gente, é lá atrás é o mais importante. Lá realmente é onde que vai mastigar, onde que vai triturar o alimento, e é como se fosse um movimento de alavanca, tesourinha mesmo, uma falha lá atrás, altera lá na frente. As perdas, eu falo que nós temos que buscar o equilíbrio desde dentro da boca. Se tem uma falha, coloca o implante. Se é uma restauração que está baixa,
corrige a restauração, alinha os dentes. Pacientes que têm bruxismo vão tratar do bruxismo, vai realmente fazer. Nós não podemos, nós temos que buscar esse equilíbrio. E quando a gente pensa na nossa parte, que é periodontia, plástica gengival, realmente tudo é o contexto. Nós temos que olhar o formato do lábio, temos que olhar a musculatura do lábio, temos que olhar a análise social à distância. Então, realmente, gente, vale muito a pena nós gastarmos tempo no planejamento, não é verdade? Nossa, Gente, a Lilian tá aí. Um beijo, Lilian. Ai, não, tanta gente linda, né? Olha, eu falo o seguinte, que o planejamento é o que separa o fracasso do sucesso. Um bom planejamento está intimamente ligado ao resultado bem-sucedido. Então, tem que avaliar, tem que analisar, tem que ver isso pode, isso não pode, não vai ficar muito bom. E tem paciente que quer. Eu brinco assim, ó, tem um azinho aí nesse dente, nesse preenchimento, um azinho de Andressa. Então, não posso fazer uma coisa assim muito feia, porque você me leva com você. Então, É verdade. tem que ser bem planejado para que a gente faça, para que a gente execute bem. Eu já tive caso, olha, hoje foi no meu consultório, uma paciente que fez plástica gengival comigo, esse ano ainda, antes da pandemia começar. Essa pandemia. E aí, ela foi fazer lentes em outro profissional, chegou lá e falou assim, ai, eu não gostei muito. Na hora, eu bati o olho, primeiro que estava muito branco, né? O pessoal tá fazendo branco celíaco, Nossa! branco vaso sanitário. Não Oh, gosto. meu Deus! Não gosto, tem que ser natural, gente. Tem que ser bonito, tem que ser natural. A beleza lembra a naturalidade, né? E aí eu bati o olho e falei assim, eu sei o que foi. Não é nem só cor, é tamanho. Seu dente está sem medir. Eu falei, seu dente tem mais de 12 milímetros. Você está com o dentinho um pouquinho além do que cabe para a sua face. Então, olha só. Tem que medir. Hoje, ela foi lá e falou, ai, doutora, e olha que o dentista desgastou. Eu falei, pois é, mas ainda sobrou milímetro aí. Tá vendo, gente? Planejamento. Falta de planejamento. E aí o paciente faz um investimento alto e aí não consegue ter aquele resultado, aquela realização de um sonho, né? Por isso que, olha, gente, eu vejo muita gente pechinchar preço, valor, mas se você confia no profissional, vale a pena você realmente fazer, sentir segurança para você ter retorno. Henrique, obrigado pelo carinho, Henrique. Gente, muita gente linda, né? Gente, olha só. Vocês têm alguma dúvida? Nossa live está quase acabando, faltam só uns 10 minutinhos. Quanto à estética, da parte do sorriso, se é toxina, se é a parte do preenchimento. A Kézia perguntou quanto tempo dura um preenchimento labial. Kézia, vai depender do produto que a gente usou, vai depender também do paciente. Eu até fiz um post ontem sobre isso. Quanto tempo dura um preenchimento? Gente, a saúde do paciente é um paciente que está muito inflamado, que tem um estresse oxidativo alto, um paciente que realmente está todo inflamado, nada nele vai durar. Vai ser assim, ó, realmente, o próprio organismo vai reabsorver tudo. Agora, se é um paciente que realmente cuida da alimentação, se é um paciente que dorme bem, que está em equilíbrio, o que os fabricantes falam depende do produto que vai ser usado. Se é um produto mais suave, de 6 meses a 9 meses. Se é um produto mais denso, de 9 meses a 12 meses. Então, vai depender muito de cada paciente. Então, nós não podemos, mesmo porque, né, Andressa, o preenchimento labial, gente, ele é uma construção. Você vai fazendo aos poucos. Você não pode ficar enchendo tudo de uma vez, porque corre risco de necrosar, de dar muito edema, não é verdade? Com certeza. Eu não ultrapasso 2 ml em boca por sessão. Por sessão. Não ultrapasso. E vou explicando realmente para o paciente que a harmonização, de uma maneira geral, é uma construção, né? E é legal essa paciente mais linda minha aqui, falando que eu tiro muita foto e que eu vejo o que o paciente quer.
Eu acho que o nosso planejamento, ele é tudo matemática, mas olha, não é só a matemática. Primeira coisa, desejo do paciente. A Qual a sua expectativa queixa? dele, O né? que você deseja? Já fiz lábio com 1 ml, o paciente ficou um pouco frustrado. Por quê? Porque ele estava com uma expectativa altíssima. Acho que ele Uhum, imaginou uma boca de 3 ml e uhum. achou que era muito pouco. Eu falei, olha, mas a gente vai devagar. A gente faz um, você experimenta. Vamos fazer 2, você veja. E todo mundo gosta depois do inchadinho, né? Dos primeiros dias. É verdade, gente, porque assim, a expectativa, o que o paciente quer é o mais importante. Você vai conversando com ele para ele realmente as expectativas dele serem entendidas, porque não vai ser de uma vez. Tem que realmente desacelerar aquele pensamento imediatista. É. A Suelen perguntou aí o que é feito, se pode fazer botox naquelas rugas dos lábios, não é verdade? Ah, ótima pergunta para sorriso. Uhum. Eu gosto, Elisa, não sei qual protocolo que você usa. Às vezes eu faço sim botox em lábio. Acho que dura pouco. É uma região que tem muita movimentação. A toxina nessa área, ela dura menos, bem menos do que na testa, por exemplo. Isso, Não sei se você já observou isso também. já. Eu explico para o paciente que ele vai ficar com dificuldade de sugar um canudinho, de fazer um beijinho, mas a gente está suavizando essas rugas. É possível trabalhar também. É uma área, essa área de pele, não é interessante que a gente volumize esta área. Uma área que não fica bonita, volumizada, porque parece boca de macaco. Não Uhum, pode. Então, uhum. a gente trabalha, não sei se você segue essa linha também, eu gosto muito, além da toxina aqui no lab, para ajudar um pouquinho, mas eu gosto muito de fios, de PDO, Uhum. para a gente buscar estímulo de colágeno nesta área. Isso. O que você acha dessa? Então, eu também concordo, porque assim, eu mesmo já fiz toxina em mim, no meu lábio, e eu não gostei, porque eu perdi o canudinho, minha boca parece que ficou meio boba. Aí eu falei, nossa, hoje eu explico bem isso para os pacientes. Para trabalhar essas rugas ao redor da boca, eu prefiro hidratar. O Ou código de seja, barra. skin buster, eu faço skin buster, eu faço os fios PDOs, a gente trabalha de outra forma, microagulhamento, né, com ativos interessantes, a gente pode fazer. Mas o Botox é igual a Andressa falou, além de durar pouco, ele realmente tem esse desconforto da musculatura e a chance também desse Botox sofrer uma dispersão e dar uma simetria muito grande. Por quê? Existe. Porque mesmo que você vai com biselzinho, um lado você entrou mais um pouquinho, aí um lado fica tortinho. Então é uma área assim que eu considero assim realmente bem delicada. Se o É. paciente quer que faz, a gente faz, mas explicando desses efeitos colaterais que pode acontecer, da boca perder um pouco aquela mobilidade. E eu amo os fios PDOs, Eu Andressa. também. Gente, fio, eu quero pôr fio em tudo. Eu já pus mais de 60 fios em mim, Nossa, eu do adoro pequenininho. também. Gente, ele é um fio pequenininho, a gente vai colocando, eu coloco no meu melasma, eu coloco para estimular colágeno, ele não puxa, ele não traciona, e ele É vai estímulo estimulando de colágeno, colágeno. né? Estímulo, Isso, essa é a chave, é o caminho. Especialmente para essa área que a gente não quer tanto, que a gente não quer volume, na verdade, eu acho assim que é estímulo de colágeno mesmo, independente, né, do procedimento. Você citou alguns aí que isso, são muito isso, comuns, mas é estímulo para tratar código de barras. Lembrando que existe essa manutenção, né? A harmonização, né? Eu vou lá e faço uma vez um botox ou um preenchimento, isso. né? Cuidar do sorriso, a gente tem que estar sempre cuidando, não é só dente, é boca. Ixi, nosso tempo tá acabando mesmo, hein? Tá. Tinha tanta coisa.
Olha, Gente, mas ficou alguma dúvida? O que que vocês acharam? O Henrique tá aí nos apoiando. Gente, quem não viu a minha live com o Henrique semana retrasada foi foi ótima. E ótima. não foi? A gente sempre aprende, assim, como eu tenho aprendido nessas lives. Gente, cada live que você faz, assim, você vai estudar, você fica motivado, né, Andressa? A gente vai, assim, além da Sim, gente estar sempre reciclando, a gente sempre aprende com o colega. Eu falo que eu com vejo os certeza. meus colegas como algo que eu quero sempre aprender, sempre ter uma dicasinha para aprender, para que nós possamos crescer juntos, né, Andressa? Com certeza, sempre as pessoas têm para nos acrescentar, gente. É E a verdade. Eliusa, eu admiro demais. Eu também aprendo muito, muito, muito com você. Quero fazer seu botox. Eu vou Nossa, já esperar. vou marcar. Eu falei, já vou marcar. Ô, Mércia, muito obrigado, Kézia. Gente, qualquer dúvida, estamos aqui, Cris. Podem contar com a gente. Eu e a Andressa estamos à disposição. Se precisarem de tirar dúvida, pode chamar plástica gengival, gente. A gente só faltou falar uma coisa, Andressa, que às vezes a gente fala rapidinho. Da plástica gengival, ficou faltando a idade para fazer e o É, pós-operatório. Vamos falar olha, rapidinho. Fala aí para eu nós. gosto assim, não gosto de operar antes dos 15 anos de idade, não. Eu gosto que o paciente já tenha Eu um também não. desenvolvimento esquelético, né? Esteja mais com erupção dentária, ok? Para a gente Isso. fazer a cirurgia. E eu tô na semana no meu feed de plástica gengival. Então, eu tô postando Olha, vídeos. Hoje a gente vai ter 5 vídeos essa semana, de segunda a sexta, só sobre plástica. Então, quem tiver os dentes pequeninos ou a gengiva que mostra demais, e que deixem as dúvidas que a gente responde por lá também. e olha só, gente, o pós-operatório é super tranquilo. Por quê? Que o paciente, se ele cumpre as regras direitinho, né? Que eu falo assim, ficar mais repouso, evitar conversar muito por causa dos pontos, tomar sorvetinho, ficar mais quietinho, sente nada. E tomar a Não, medicação certa, os pacientes não sentem. é muito Agora, tranquilo. é muito tranquilo, então vale a pena. Eu falo para quem tem indicação, realmente pode perder o medo. Eu tô com uma paciente que morre de medo, né, Ana Carolina? Eu nem sei se ela tá aí, porque ela falou que viria. E assim, gente, tem que perder o medo e planejar bem. E eu creio que vai dar tudo certo, gente. Olha só, a gente está muito feliz com a presença de vocês, Muito feliz. agradecer, Nirlene, cada uma de vocês, não é verdade? É. Gente, olha só. Tira uma fotinha minha e da Andressa aí, Ai, postem lá. mesmo. Vamos lá, né? Vamos fazer um coraçãozinho, Andressa? Vamos, Sim, ó. vamos. Alguém, Nirlene, Edna, Mércia. Tira, Posta pra nós, né, gente? Tirar tira. Ô, foto. Kézia, tira uma fotinha. Ai, gente, como é bom, né? A Ó, gente muita gratidão, viu, precisar Eliusa? um do outro. É, Eu muita que gratidão. agradeço. Eu Obrigada, que Eliusa. agradeço. Obrigada a cada um que participou aqui. Vocês moram no meu coração. Obrigada por ter tirado esse tempo. Para mim é muito, muito importante. Um Beijo beijo, grande gente. para vocês. Fica E vai com ficar lá Deus. no seu feed, né? Vai, eu vou salvar agora a nossa live. Quem gostou, encaminha para outras pessoas, tira dúvida. Vamos ajudar eu e a Andressa aí a divulgar o nosso trabalho. Estamos aqui e podem contar conosco. Um beijo para vocês. Com certeza. Beijoca. A Nirlene tirou, né, Nirlene? Combinado. Um beijo. Beijo.